minutos. Nos últimos dias, nós vimos algumas operações realizadas para combater a atuação do crime organizado. Nós convidamos agora para falar justamente sobre isso o Procurador de Justiça Márcio Cristino, que é especialista em crime organizado e estruturas das máfias, para a gente entender exatamente como é essa infiltração do crime e como as operações mobilizam o combate ao PCC. Primeiramente, eu quero dar um bom dia ao senhor. Bom dia, Paula. Bom dia, Ney. É um prazer estar aqui na Jovem Pan News. É um programa que eu curto bastante, eu acompanho sempre que posso. Vamos lembrar o seguinte, o PCC, ele influencia, ele acaba se expandindo por uma razão muito simples. Ele tem muito lucro, ele tem uma atividade básica que faz com que ele se fortaleça, que é o tráfico. Então, esse capital, todo esse fluxo de dinheiro que vem, ele tem sua origem no tráfico. E depois do tráfico ele vai se expandindo para onde? Para onde der. E uma vez que você tenha um capital realmente volumoso e você precise desembocar, você pode ter inúmeras possibilidades. E daí você afetar diversos setores. Mas nenhum desses setores é, por si, o fundamento da organização. É mais como se fosse um efeito e não uma causa. Então, esse efeito, ele vai atingindo, se expandindo pela sociedade, até porque ele é invisível. Você não vê na gasolina, você não vê gasolina, portanto, sendo vendida em biqueira de drogas. Mas se você chegar a uma conclusão, uma análise mais profunda, você vai ver que o fluxo de dinheiro vai nesse sentido. Então, nós não podemos esquecer que, de fato, existe esse espraiamento do capital, esse espraiamento, essa difusão do dinheiro, mas que a causa primária é necessariamente o tráfico de drogas, que é aquilo que está influenciando, está por detrás de toda essa movimentação. Não, sem dúvida. Agora, uma coisa que eu gostaria de verificar com o senhor é a PEC da segurança, abarcava a lei antimáfia e justamente foi retirado esse trecho. De que forma que isso poderia contribuir ou, na sua avaliação, não contribuiria tanto para o combate ao crime organizado, não só o PCC, mas outras facções que agem em todo o território nacional? Toda essa legislação que está sendo proposta é sempre um passo à frente. Ou seja, você tem situações dadas, como, por exemplo, a morte do ex-delegado-geral Luiz Ferraz Fontes, que elevou o PCC a um nível de sofisticação maior. É um atentado que só tem comparação com ações fora do Brasil. A única coisa, os únicos ações criminosas desse porte são comparados, poderiam ser vistas por analogia, seria a morte do juiz Giovanni Falcone na Sicília, na Itália, um grande combatente das máfias italianas. Então você vê o PCC crescendo e a legislação, ela tem que acompanhar esse crescimento e propor novas medidas, e propor. Toda tentativa é válida, desde que leve a uma progressão nesse sentido. A única questão que eu gostaria de destacar, e mais uma vez eu repito sobre isso, porque parece que está sendo um pouco deixado de lado, é que a legislação que atingiria o núcleo do PCC, mais precisamente, de onde eles tiram o dinheiro, seria uma revisão, uma legislação nova envolvendo o tráfico de drogas. Aqui eu repito uma coisa que eu falo diuturnamente, que é: o Brasil precisa saber o que quer com relação ao tráfico de drogas. Nós temos uma legislação esquizofrênica, maluca, e essa legislação permite que esse tráfico se espraie. Como o tráfico se espraia, quando o volume de dinheiro sobe, e quando o volume de dinheiro sobe, ele passa a se difundir pela sociedade e gera essas grandes máfias. Então, a legislação antimáfia é uma boa legislação? Tem que ser avaliado, tem que ser votado, tem que ser decidido. Mas, antes de tudo, nós temos também entender que é preciso que o Brasil decida efetivamente qual é a sua posição em relação ao tráfico de drogas, para depois ter uma evolução completamente integrada nesse sentido. São coisas que não podem ser separadas. E isso eu tenho me batido diuturnamente. Agora, Márcio, na sua avaliação, quais ações têm sido mais eficazes neste momento, ao seu ver, para desarticular o PCC? Todas as ações têm a sua eficácia. Todas elas. Por quê? Porque elas atacam pontos diferentes. Se ataca a lavagem de dinheiro, impede a movimentação. Se ataca, pega a identificação e prisão de executores, ele impede um braço de se desenvolver. Então, todas essas ações, elas geram uma consequência. Isso é uma verdade.
E isso acontece por uma razão que é aquela que eu já tinha citado primariamente. Eles têm uma capacidade de arrecadação muito grande e essa arrecadação, ela desafia o Estado, porque é muito dinheiro indo para inúmeros lugares. Cada vez que você corta um pedaço, você corta um braço, eles deixam de poder distribuir o dinheiro. Mas, e aí eu gostaria de fazer uma sugestão, uma advertência, na verdade, é que você não pode mirar exclusivamente na lavagem do dinheiro sem lembrar que eles têm uma arrecadação. Ou seja, se você bloquear 10 milhões e eles têm capacidade de receber, de vender, de ter lucro de 2 milhões por mês, em 5 meses eles repõem esse dinheiro. Então, você não pode apenas focar em um braço, você tem que focar em todos os braços, que é para poder evitar essa recomposição e esse novo crescimento da atividade criminosa. Nós conversamos com Márcio Cristino, que é especialista em crime organizado e estruturas das máfias, justamente sobre o combate ao crime organizado. Quero te agradecer e te desejar um bom domingo, Márcio. Até a próxima. Muito obrigado, foi um prazer, viu? Estou sempre aqui à disposição de vocês, do David. Sempre que precisarem, podem entrar em contato. Realmente eu gosto muito da Jovem Pan News. Muito obrigado. Prazer é nosso.